A Volkswagen assinou um acordo milionário de reparação por colaborar com a ditadura no Brasil, indicando aos órgãos de repressão política nomes de funcionários que eram militantes de oposição ao regime. O termo de ajuste de conduta é inédito e abre um precedente jurídico para que outras empresas envolvidas com a repressão sejam investigadas. Veja na reportagem da correspondente na Alemanha, Lívia Filadelfo. O historiador Christopher Kopper foi contratado em 2016 pela Volkswagen na Alemanha para apurar o papel da empresa durante a ditadura militar do Brasil entre 1964 e 1985. O professor da Universidade de Bielefeld afirma que a filial brasileira foi a mais lucrativa do grupo neste período e que a companhia se beneficiou economicamente com a política de baixos salários e a opressão do governo ao movimento sindical. Foi um milagre econômico, diz ele. Após um ano de pesquisa, o historiador concluiu que não há provas de uma colaboração institucionalizada da montadora com a repressão. Afirma que os membros da segurança industrial, vários deles militares da reserva, agiram por conta própria. Segundo ele, foi só em 1979 que a sede aqui na Alemanha tomou conhecimento do que acontecia em sua fábrica lá no Brasil. Um relatório produzido a pedido do Ministério Público Federal contradiz esta afirmação. Foram analisados documentos da Volks e de órgãos de repressão como o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, e o SNI, Serviço Nacional de Informações. Volks não só participou, não só apoiou o trabalho repressivo da ditadura, como incitou algumas vezes, mandando nomes de pessoas para a DOPS ou para o SNI, ajudando a prender dentro da fábrica. Foi o que aconteceu com o ferramenteiro Lúcio Belentani. E ali dentro do departamento do pessoal começaram a me espancar, né? Me deram tapas, pontapés, soco, querendo que eu dissesse nomes de pessoas que tinham militância política, tinham militância sindical dentro da fábrica. A montadora alemã assumiu o compromisso de destinar 36 milhões e 300 mil reais a ex-funcionários presos, perseguidos ou torturados, bem como iniciativas de promoção de direitos humanos. Em troca, serão encerrados 3 inquéritos civis que cobram a empresa pela aliança com os militares. O acordo também impede que a Volks seja alvo de novas ações na justiça. A Volkswagen, ela fez um ato político, ela transformou a repressão e a tortura dentro da fábrica num ato de benemerência. Esse acordo não foi um acordo, foi uma vergonha, foi uma rendição. Não tem reparação nenhuma, não tem um memorial, não tem a história do que a Volkswagen fez do Brasil. Ela saiu no lucro. A Volkswagen foi fundada em 1937 na Alemanha durante o regime nazista de Adolf Hitler. Sua missão era criar um veículo barato, como diz o seu nome, Volkswagen, ou carro do povo. Ali nasceu o Fusca, o carro mais vendido da história. Mais tarde, a empresa reconheceu o uso de mão de obra escrava durante a Segunda Guerra Mundial e criou, no fim da década de 90, um fundo para indenizar as vítimas. No Brasil, a montadora manteve entre seus funcionários um dos responsáveis pelos campos de concentração do regime nazista. O historiador alemão diz que Franz Stangl assinou o contrato de trabalho com seu nome verdadeiro, mas diz que a Volks não sabia que ele era procurado. Volkswagen wusste es sicherlich nicht. Segundo o relatório do Ministério Público, há evidências de que Franz Stangl montou uma complexa estrutura para espionar os funcionários da Volks no Brasil. Ele era um criminoso de guerra, uma das 10 pessoas mais procuradas do mundo. Passou 7 anos circulando dentro da Volkswagen com o seu nome original. Só que, quando ele foi preso, a Volkswagen ofereceu assistência jurídica para ele. Franz Paul Stangl foi protegido juridicamente pela Volkswagen e os trabalhadores que a Volkswagen delatou para a empresa foram torturados, presos, e a Volkswagen
deixou de serem sequestrados. No acordo assinado, a empresa não reconhece qualquer responsabilidade pelos fatos investigados no inquérito. A reparação chega com quase 50 anos de atraso, tarde demais para algumas vítimas, como Belentani e Henrique Plage, já falecidos. Meu marido não era bandido, sabe? Ele era um idealista. Foi muito triste, inclusive, que o Henrique passou, sabe? Ele acabou profissionalmente, não profissionalmente. Ele morreu digno, morreu pobre, mas morreu com dignidade, sabe? Então, para mim, foi importante. Agora, coletivamente, a luta continua, né?